Mas é complicado, assim. Aí a gente estava outro dia conversando sobre isso mesmo, né? Começamos a falar do jornalismo e da sua utilidade na sociedade. Aí, de repente, eu até vou provocar nesse sentido, tanto da CGN quanto da KTV, pensando assim, de repente nós começamos a ver, por exemplo, dizendo lá, um carro cruzou a preferencial e o Chevette bateu no Palio. Tá? E está lá apresentando isso como notícia. Não teria problema se isso não tivesse virado uma rotina. O que eu fico preocupado é quando o jornalista começa a se conformar com esse tipo de conteúdo. Na verdade, eu acho que o Claudemir tocou num ponto-chave aqui, né? Que é, na verdade, o que se discute, o que a gente tem que discutir é uma crise da notícia enquanto produto, né? Que está se vendendo. Que é isso que tem acontecendo. A notícia acaba virando um mero produto, mas os próprios portais também abrem uma possibilidade para o feedback para o cara que está vendo aquela notícia questionar até essa credibilidade dessa notícia. E aí que eu vejo a importância da rede social, né? Aí que eu Jefferson aqui, cidadão e jornalista, que eu vejo a importância da rede social, para você ter esse feedback. Mas o que o Paulo falou, nós estamos aqui discutindo, acho que o futuro do jornalismo, quando se fala no impresso, o futuro do jornalismo no geral, como um todo, aonde que a gente está partindo. Nesse problema, vamos citar aqui portais, você acaba caindo na mesma situação do impresso, do rádio, o quê? Audiência e uma concorrência sem necessidade. E as pessoas aceitam isso. Muitos querem ver só a tragédia, muitos querem ver só você tem um baita de um material. Recentemente foi produzido pelo jornalismo aqui, citando um material sobre marmitas e... Cara, daí tinha um acidente do lado, aquilo que teve um peso, pelo amor de Deus, né? Mas acho que tem também essa questão do jornalismo, da redação, do jornal, enfim, do veículo ser uma empresa, né? Ele é uma empresa. A gente, lógico, aqui está discutindo, debatendo um conceito muito maior, enfim, um futuro de uma profissão, de uma forma de agir, né? Que muda uma sociedade, que interage, que interfere, mas é uma empresa, né? Então, eu, quanto jornalista, chego numa empresa e eu tenho aqui, sou recém-formada e eu tenho o meu conceito formado pelo professor Claudemir me dizendo que eu preciso ser uma jornalista diferente. E aí, uma vez eu demoro porque eu quero produzir um bom material e aí, em vez de fechar 5 pautas que o editor me passou, eu vou fechar 2 e depois eu vou fechar 1. E será que, a longo prazo, se eu continuar nesse ritmo, será que o mercado vai me manter? A gente tem que tomar cuidado para não aceitar muito fácil o discurso de que o jornalista é um cumpridor de metas, sabe? Porque a gente não pode ser encarado como um mero cumpridor de metas. Ou trabalhar, senão a gente vai chegar num ponto que vão começar a pagar por produtividade o jornalista. Isso é um perigo. Isso aí e já existe, né? Tomara que eu não esteja dando ideia aqui para patrão, mas eu acho que isso a gente pode acabar correndo esse risco de a gente começar a ser cumpridor de meta, entendeu? E começar a pagar por produtividade. Isso é um perigo muito grande. Bom, pessoal, para encerrar o nosso papo hoje, eu queria que cada um de vocês fizesse um comentário do que é mais importante para o jornalista se adaptar nesse novo cenário da comunicação hoje em dia. Olha, eu acho que o mais importante para todo e qualquer jornalista em qualquer veículo de comunicação é ser honesto consigo mesmo, né? Ser honesto com a informação e nunca perder de vista que ele tem um público que precisa ser respeitado. E esse fenômeno que a gente está discutindo do futuro do jornalismo, eu acho que a gente está num momento ímpar, assim, né? Onde se discute também uma maior democratização dos meios de comunicação. Eu acho que isso tem que ser pautado pelo próprio jornalista, né? E são fenômenos que vêm para ajudar isso, porque a gente está acostumado muito com a mídia das multidões, mas a gente não está acostumado com a multidão de mídias. Eu acho que o jornalista tem que ver que esse é o processo agora. Não é só a mídia oficial, a mídia tradicional que está aí, né? Que é essa mídia das multidões, mas que também o jornalista tem que estar preparado para essas multidões de mídias e saber filtrar dentro disso o que realmente é jornalismo e o que não é, né? Bem, eu não tenho a menor dúvida que o jornalismo vai sobreviver na medida em que o jornalista aprender a chamar para si a responsabilidade social que ele tem no exercício da profissão. Tá? Então, eu não tenho a menor dúvida que vai sobreviver e vai, né, adiantar. Agora sim, não é um processo simples, né? Não dá para cruzar os braços e achar que isso vai acontecer por osmose, não vai.
Ele vai ter que ralar, vai ter que aumentar repertório, vai ter que se preocupar um pouco mais com o público. Aliás, o jornalista tem que aprender, tem que reaprender a conversar com o público, porque ele vai lá fazendo entrevista, mas esqueceu como é que se dialoga com o público, né, para poder até entender qual é a direção, qual é o tratamento que o público espera, o que o público cobra dele. Nós paramos de fazer isso, os jornalistas, né? Então, na medida em que ele recuperar o amor ao público, que é para quem, em última instância, ele realmente trabalha, né, eu acho que aí o jornalista está mais do que seguro. É isso, né? A honestidade, a responsabilidade profissional, eu acho que é o caminho. Não tem como ser diferente, não tem como atuar indiferente da área de atuação, seja ela, no nosso caso, no nosso debate aqui, o jornalismo, mas, né, se você não for honesto na sua profissão e se você não procurar sempre, né, se especializar, enfim, mudar, debater, discutir, questionar, né, para melhorar mesmo, não tem como seguir, indiferente da profissão. Cascavel hoje é a principal mídia, onde tem os principais veículos de comunicação do Estado. Eu não tenho dúvida disso, da forma que se faz. Se nós pegarmos para o nosso lado portais de comunicação com a essência, com a dinâmica que tem, Cascavel é pioneira. Né? Cascavel é pioneira nesse sentido. Então, aqui são duas faculdades de jornalismo. São profissionais caindo no mercado a todo tempo. Entra sempre a discussão se tem espaço para esse pessoal. Tem espaço, sim. Quem está saindo nos bancos escolares com o pensamento de crescimento e não de se bitolar a apenas 5 horas de trabalho, né? Busque isso na sua essência do teu dia a dia. Mas pense em jornalismo 24, 48, 72 horas, aí a gente só tem a ganhar. Eu acho que o jornalista do futuro ele deve ser esse profissional multimídia, sim. Ele deve dominar essas tanto redes sociais quanto tantos outros avanços que a gente vai receber nos próximos anos, né? Ele deve saber usar isso a seu favor, mas também usar aquilo que a gente conversou aqui do ir para a rua, de um saber dialogar, de um saber conversar e esmiuçar. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você não sabe a história maravilhosa que ela tem por trás. Com 1 ou 2 minutos de conversa, tempo esse que talvez a gente não tenha dentro de um dia que a gente tem que fechar 7, 8, 10 pautas, a gente tem que arranjar sim esse tempo para procurar aprofundar nessas histórias, procurar sempre utilizar os avanços sim que nós vamos ter, que nós já temos hoje, e procurar sempre manter a ética, a honestidade. A ética nos acompanha, independente do lugar que a gente esteja, e mantendo isso, acho que o jornalista tem tudo para ser mais informativo, mais preciso do que o jornalista, por exemplo, do passado. Ele tem o Google hoje, que você falou que muitos usam de muleta, mas é ótimo. É ótimo também, mas não só ele. Eu acho que ele deve ser um recurso, sim, mas aliado a muita leitura, muita cultura, e acho que o nosso papel principal é tentar falar principalmente com os nossos leitores, com o público que nos ouve, que nos assiste, para a gente tentar mudar essa sede que eles têm da informação. Se eles têm essa vontade de receber essa informação que seja do acidente de esquina, a gente pode ter uma conversa franca, um diálogo sincero com eles para tentar mudar isso aos poucos, nos nossos textos, trazendo ele para você, para que você forme uma opinião legal, e não apenas uma coisa factual ali que vai ter aquele caráter viral lá, que vai se espalhar por causa de uma notícia pequena. Acho que a gente deve e pode conversar mais com os nossos leitores. É isso. Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui na redação da TV FAG. E esse foi o Papo no Plural com o tema O Futuro do Jornalismo. A gente se vê na semana que vem com um novo tema e novos convidados. Até lá!